do artigo 183 do Regimento Interno da Câmara Municipal, essa presidência declara aberta essa sessão solene de entrega do diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao Grêmio Recreativo Limeirense, pela relevante atuação no município de Limeira. Convido a vereadora Érica Tanque, que conduz até a mesa diretora, a presidente do CEPROSOM, senhora Maria Auxélia Damasceno, que está representando o prefeito municipal, senhor Mário Botion. Solicito ao autor desta propositura, o vereador e primeiro secretário da Câmara Municipal, vereador Jorge de Freitas, que conduza até a mesa diretora a senhora Rosimeire Dias Siqueira da Silva, que está representando o Grêmio Recreativo Limeirense. Torna a palavra ao mestre de cerimônia para que continue conduzindo a solenidade. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Limeira inicia neste momento a sessão solene de entrega do diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao Grêmio Recreativo Limeirense, pela relevante atuação no município de Limeira. Neste momento, acompanharemos a leitura do Decreto Legislativo de número 28/2015, que concede esta homenagem. A leitura será realizada pelo primeiro secretário, vereador Jorge de Freitas, que após a leitura falará sobre esta homenagem, da qual é o autor. Boa noite a todos. Leitura do decreto. Eu, Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e eu promulgo o seguinte: Decreto Legislativo número 28 de 2015, projeto de decreto legislativo do vereador Jorge de Freitas, que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha do mérito cívico 15 de setembro, Ordem de Tatuíbi, ao Grêmio Recreativo Limeirense, pela relevante atuação no município de Limeira. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha do mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuíbi, ao Grêmio Recreativo Limeirense, pela relevante atuação no município de Limeira. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Limeira, aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2015. Newton Santos, presidente da época, publicado na Secretaria Legislativa na Câmara Municipal de Limeira, aos 22 dias do mês de dezembro do ano de 2015. Márcio Burati Gomes, secretário Legislativo. Emenda, né? Senhor presidente desta casa, vereador Leomar da Jeová Rafá, senhores vereadores, vereador Wagner Barbosa, vereador Mir do Lanche, vereadora Carolina Pontes, vereador Anderson Pereira, vereador Zé Roberto Bernardo, Zé da Mix, vereadora doutora Mayra, vereador doutor Marcelo, vereador Vaguinho da Santa Luzia, vereadora Lubogo, vereador Toninho Franco, vereadora Érica Tanque, vereador Estevão Nogueira, vereador Cleiton Silva, vereador Newton Santos, vereador Marcos Xavier,
vereador Helder do Táxi. Eu quero agradecer toda essa casa. Na ocasião foi a outra legislatura, outros vereadores, muitos reeleitos. Então quero agradecer a cada um. Esse diploma de gratidão que o Grêmio Recreativo Limeirense recebe na noite de hoje é uma outorga não do Jorge de Freitas, não do Vaguinho da Santa Luzia, que são os representantes afro dessa casa, mas do Poder Legislativo da cidade de Limeira. Cada vereador, senhoras e senhores, eu vou fazer um cumprimento super especial a Rosimeires Dias Siqueira, que depois vou falar mais sobre ela. Cada vereador tem a prerrogativa, entre inúmeras atribuições, de apresentar somente 2 diplomas de gratidão por ano, só 2. Tamanha a importância dessa outorga e dessa importante homenagem. E, com certeza, não poderia deixar passar essa oportunidade de enaltecer o Clube Grêmio de Limeira, que desde 1840 tem feito um trabalho ímpar, um trabalho estelar, não só com a comunidade negra. Houve ocasiões que o Grêmio teve, Wagner Barbosa, pessoas na diretoria brancas, e isso é uma coisa que mostra um lado realmente muito importante. A partir da abolição da escravatura, a cidade de Limeira, as pessoas preocupadas com toda a situação, haja vista a crueldade que passou o mundo, e o Brasil não foi diferente, e os Estados Unidos havia terminado a sua escravidão em 1863, e havia uma pressão mundial para que o Brasil também terminasse a escravidão. A Inglaterra, desde 1800, tentava interceptar os navios negreiros, Leão, em razão de acordos feitos. Ainda assim, o Brasil continuou com essa escravidão até 1888. Limeira teve uma situação diferenciada, um pouco pior, vamos dizer assim. Em 1826, hoje, quem lê o livro de história de Limeira, vê lá a lenda do Frei João da Mercês. Não tem nenhum livro de história, nem na cidade de Limeira e nem no mundo real, que conte essa verdadeira história. Limeira foi fundada com o labor dos escravos que terminaram a estrada de Limeira a Campinas, vereadora Érica, em 1826. Em 1822, 500 escravos começaram a construir a estrada de Limeira a Campinas. Naquele tempo, Limeira não era a terra da laranja ainda, era a terra do café e da cana-de-açúcar. A laranja chegou depois de 1910, 1915, que começou Limeira a trabalhar com a produção da laranja. Mas em 1826 era para ser concluída, em 1824 era para ser concluída a estrada de Limeira a Campinas pelos escravos. Como demorou 2 anos, além do prazo estipulado pelos capitães da época, foram sacrificados inúmeros escravos naquela ocasião, em razão dessa demora. Aqueles escravos mais idosos, doentes, porque os escravos eram tratados como animais, desde a vinda da África nos navios negreiros, que demoravam 7 meses, 8 meses, 1 ano para chegar no Brasil. O primeiro navio negreiro que chegou no Brasil foi em 1539. Os índios não estavam cumprindo com a expectativa da produção. Então, o primeiro navio negreiro que chegou no Brasil, 1539. Então, realmente, eu fico muito feliz de ver aqui a comunidade negra, de ver o Grêmio Recreativo Limeirense. Vejo aqui a Rosimeires Dias Siqueira da Silva. A Rose é uma pessoa humilde, simples, mas, senhores vereadores, senhoras e senhores, vocês não imaginam a importância dessa mulher dentro do Conselho da Comunidade Afro. Você não imagina a garra, a valentia, a lealdade, a fidelidade aos princípios que os negros tiveram ao longo do tempo. Sempre atuando, quando não no comicinho, quando não no Grêmio, como vice-presidente, como tesoureira, foi presidente do Grêmio, foi tesoureira, medalha Palmares, no Conselho. A Rosimeire, hoje atual presidente, exerce com galhardia, com dedicação, aqueles mesmos ideais, aqueles mesmos princípios que a comunidade negra se reuniu em 1940 para tratar de toda a situação que vivia a comunidade negra. Nos Estados Unidos, vereadores, senhoras e senhores, em 1863, quando terminou a abolição da escravatura, teve um decreto na ocasião. Cada escravo saía com um acre de terra e uma mula.
diferente do país que os escravos saíram sem nada. Em Limeira, quando houve a abolição da escravatura em 1988, não tinha para onde ir. Algumas igrejas puxaram todos os escravos, levaram para Santa Bárbara do Oeste, onde lá, algumas igrejas de lá deram alimentação, comida, e depois de lá, os negros tiveram que andar pela periferia das grandes cidades. Infelizmente, o Brasil nunca teve uma reparação justa, igual os americanos tiveram. Por essa razão, nós sim temos que reverenciar e enaltecer a cultura afro, que ajudou a construir essa cidade. A Igreja Boa Morte foi concluída em 1856, e, na sua conclusão, vários escravos foram sacrificados em detrimento da doença, em detrimento do trabalho forçado, do trabalho cansado. Enfim, em 1840, vereador Lemão, o senador Vergueiro decidiu minimizar a escravidão na cidade de Limeira. Trouxe 100 portugueses, 100 famílias portuguesas, depois, em 1844, os alemães, italianos, que vieram substituindo. A Inglaterra já estava pressionando o Brasil. Tinha os abolicionistas, muitos deles trabalhavam a favor dos escravos. Lembro aqui de Joaquim Nabuco, entre outros. Mas tinha aqueles que falavam também, mas porque queria vender os escravos ao governo. Cada escravo, vereador Cleito, custava de R$400 até R$1.400. E os proprietários de terras que juntaram ao abolicionismo, eles decidiram juntar em razão de exigir do governo que pagasse, que indenizasse cada escravo que era libertado. Então, realmente, foi realmente triste a situação da libertação dos escravos no Brasil. E nós, negros, vereador Vaguinho, sim, ajudamos a construir essa cidade. Nós, negros, sim, ajudamos a construir esse país. Eu sempre falo da história de Zumbi do Palmares, entre outros, mas teve uma revolução aqui em Limeira, da Revolução da Fazenda Ibicaba. Os negros cumpriam fielmente o seu trabalho, eram obrigados a fazer o seu trabalho. Depois o senador Vergueiro trouxe, em 1856, o regime de parceria. Os meeiros, vieram os europeus para fazer o trabalho de meeiros. Ainda assim teve uma revolução, que os livros também não contam direito esse assunto. E quando os negros estavam trabalhando, era obrigado, não tinha revolta, não tinha como livrar dessa situação. Então, hoje estamos num momento de homenagem, de enaltecimento e, acima de tudo, de lembrança de momentos antigos, de momentos passados, de nossos ancestrais que sofreram muito e ajudaram a construir com o seu labor, com o seu sangue, com o seu suor, essa cidade que nós moramos. Vereador Vaguinho também, da nossa comunidade, né, ajudou a elaborar esse projeto, e outros vereadores, todos aprovaram. Então, realmente, eu fico muito emotivo quando trato desse assunto, porque no histórico da nossa cidade há momentos de crueldade que todos nós sabemos, que todos nós já falamos, e o negro era tratado como animal mesmo. O negro era tratado como escravo, era comprado por R$400 até R$1.400, dependendo do preço, dependendo da atividade que ia fazer, dependendo de onde que vinha, e tudo isso ficou marcado na nossa história. Quem sabe um dia, nós negros nunca lutamos, nunca desejamos reparação. Os judeus exigiram e conseguiram reparações em razão de toda a situação que aconteceu lá. Quem sabe um dia não precisa ser uma reparação financeira, mas uma reparação moral, ética, a essa raça negra que deu o seu sangue, que deu sua vida, que deu o seu suor para uma cidade melhor, para um país melhor. Esse Brasil que nós tanto amamos, que tanto admiramos, que tanto queremos que cresça cada vez mais, foi construído não só na agricultura, mas em todo sentido, foi construído com o suor dos negros, que desde 1539 até 1888, mais de 300 anos, deram seu suor, sua lágrima, em detrimento desse país. Então, hoje, a partir do momento que a Rose vai receber o diploma de gratidão da cidade de Limeira, é uma homenagem justíssima, é uma homenagem, uma outorga importantíssima para marcar na história, para mostrar que essa Casa de Leis, que esse município tem a preocupação de uma reparação, não uma reparação financeira, mas uma reparação ética, moral, por tudo que fizeram com a raça negra. E nós sobrevivemos.
Nós não fomos igual aos americanos que receberam uma mula e um acre de terra no momento da sua abolição. Nós tivemos até os abolicionistas que quiseram ainda vender os escravos para o governo, uma indenização. Por isso que eles entraram na luta. Então, realmente, eu fico muito feliz de, no meu mandato de vereador, poder otorgar para o Grêmio Recreativo Limeirense o diploma de gratidão e a medalha do Mérito Cívico 15 de setembro. Só 2 cada vereador tem para entregar. E eu realmente decidi escolher um, vereador Vaguinho, para a comunidade negra, em detrimento do suor, da lágrima, que eu já falei aqui, de toda a história que jamais poderá ser esquecida e que jamais foi contada da forma que foi contada. A revolta dos malês, lá na Bahia, não tem livro de história que fala. Os negros muçulmanos falavam 7 idiomas e eram escravizados aqui no Brasil. Uma revolta grandíssima que pouquíssimo ou quase nenhum livro de história conta esse tipo de situação. Então, é importante enaltecer, reverenciar a nossa comunidade em detrimento de tudo que foi feito contra nós nesse período histórico do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns mais uma vez, Rosimeire Dias Siqueira. Parabéns a todos os presentes e uma outorga justiça ao Grêmio Recreativo Limeirense. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Limeira procederá neste momento à entrega da homenagem. Convidamos o presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafá, senhora Maria Alcélia Damasceno, presidente do CEPROSOM, que está representando o prefeito Mário Botion, o autor desta propositura, vereador e primeiro secretário da Câmara, Jorge de Freitas, e a senhora Rosimeire Dias Siqueira da Silva, que representa o Grêmio Recreativo Limeirense, para se posicionarem em frente à mesa diretora para a entrega da homenagem. Feita a entrega da homenagem, convidamos para fazer uso da palavra a senhora Rosimeire Dias Siqueira da Silva, que representa o Grêmio Recreativo Limeirense. Passou direito a Silvana, que vem até a tribuna, por favor, para falar em nome da Rosimeire. Boa noite. Excelentíssimo senhor Sidney Pascotto, presidente da Câmara de Limeira, e excelentíssimo senhor Jorge de Freitas, proponente da propositura dessa homenagem ao Grêmio Recreativo Limeirense, nas pessoas dos quais dirijo-me a todos os demais vereadores e aos cidadãos limeirenses ao Grêmio Recreativo Limeirense. Sentimos-nos honrados pela homenagem. Isso só aumenta a nossa responsabilidade perante a comunidade negra e afro-brasileira de Limeira.
e nos impulsiona a continuar nosso trabalho de reunir, de congregar nossa comunidade para, por meio do entretenimento, fazê-la avançar rumo ao nosso principal objetivo, que é a construção de uma sociedade solidária, igualitária e inclusiva, e, ao mesmo tempo, respeitadora da multiplicidade que caracteriza nosso povo brasileiro. Queremos ser a voz do sem voz, queremos ser a vez do sem vez. Queremos que todos os negros e brancos, surdos e ouvintes, homens e mulheres, independentes de suas escolhas ou orientações afetivas, e todos aqueles que são discriminados, devido à sua diferença, possam ser acolhidos e respeitados. O Grêmio tem, desde 1940, marcado sua presença na comunidade afro-brasileira e na sociedade limeirense. E, atualmente, não tem medido esforço para continuar a luta de seus fundadores e aqueles que, ao longo de sua história, lutaram para sua consolidação. Estamos dando continuidade ao projeto daqueles que nos antecederam e, com sorriso, com graça e com ginga, prosseguimos na nossa jornada, com nossas atividades, com nosso jeito próprio de ser, defendendo nossa cultura e aqueles que mais precisam. Assim, agradecemos a homenagem que nos está sendo feita e aproveitamos a oportunidade para solicitar dessa Câmara de Vereadores e toda a nossa comunidade e sociedade limeirense o apoio às nossas causas, sobretudo nesse ano, no próximo domingo, dia 20/10/2019, a partir das 14 horas, no Parque Cidade, quando estaremos realizando a Afrofeira. Trata-se de um evento que mostra um pouco do que somos. Na Afrofeira, teremos vários elementos que nos caracterizam, nossos costumes e nossa cultura, alimentos e roupas típicas e também muitas atividades culturais. Convidamos a todos para estarem conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Neste momento, convidamos para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra a presidente do CEPROSOM, senhora Maria Auxélia Damasceno, que está representando o prefeito municipal, senhor Mário Botion. Boa noite a todos. Cumprimento o vereador Sidney e, em seu nome, todos os vereadores dessa Casa de Leis. Cumprimento a Rose, me permita chamá-la de Rose. Trago a todos vocês os cumprimentos do senhor prefeito, Mário Botion, que por conta de agenda não pode se fazer presente. Mas eu gostaria primeiro de parabenizar a Rose e ao Grêmio pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos. Sei da trajetória histórica, né, que não foi fácil chegar até aqui. Em nome de toda a população de Limeira, nossos agradecimentos a cada um de vocês. Dizer que nós tivemos aqui uma aula de história, né? O vereador Jorge de Freitas nos permitiu viajar um pouco da história, da questão da escravatura, da questão da exploração da mão de obra, da desumanização que ele colocou aqui nos seus relatos. Jorge, eu sou filha natural do estado de Pernambuco. E, segundo a história, a praia de Porto de Galinhas, ela tem esse nome porque ela foi a última capitania onde os navios negreiros chegavam até lá. Por favor. O primeiro navio negreiro que chegou no Brasil chegou em Pernambuco. Exato. Então, só complementando a história, a praia tem esse nome até hoje porque era uma senha dos senhores de café e de engenho de cana-de-açúcar, onde eles iam negociar a mão de obra escrava. Então, a senha era, chegou galinha no Porto de Galinhas. Então, olha como era pejorativo, né? O ser humano
era tratado como animal, como bem disse o vereador. E isso tem na história, né? Então, nós, pernambucanos que somos, tem isso também na nossa história. Lá foi também, teve várias batalhas, vários segmentos da história que colonizaram o nosso país. Então, a cada um dos senhores, porque corre nas nossas veias o sangue, independente da cor da pele, o sangue de seres humanos que precisam ser respeitados. Qualquer que seja a honraria, ainda é pouco pelo legado de construção desse país e que devemos a vocês. Então, a minha gratidão e a gratidão de todo o povo limeirense pelo trabalho, pela garra e pelo respeito que vocês, todos nós conseguimos conquistar ao longo da história. A nossa gratidão e, em nome da população de Limeira, os nossos respeitos a cada um dos senhores e senhoras que formaram esse Grêmio. Muito obrigado e boa noite. Fará o uso da palavra neste momento, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Sidney Pascotto, Lemão da Jeová Rafá, para suas considerações e encerramento desta sessão solene. Senhora Rosimeire, representando o Grêmio Recreativo Limeirense, quero cumprimentar o nosso amigo, ex-vereador, sempre vereador, Luizinho da Casa Quil, parceiro, aos vereadores presentes, Marquinho, Marco Xavier, Helder do Táxi, Cleiton Silva, Estevão Nogueira, Nilton Santos, Lubogo, Tony Franco, vereadora Érica Tanque, Wagner Barbosa, Claudemir Vieira, Mir do Lanche, Carolina Pontes, Anderson Pereira, Zé da Mix, Vaguinha Santa Luzia, doutor Marcelo e doutora Mayra. E o nosso vereador Jorge de Freitas, propositor desta homenagem. Toda essa história que o vereador Jorge contou, eu me lembro quando eu era criança. Eu tinha o meu pai e o meu nono, italiano, que veio para essas terras em 1889, chegando lá no sul, para entrar nos lugares dos escravos que foram abolidos em 1888. Então, a nossa família chegou no Brasil em 1889. E eles contavam, e meu avô, que nasceu em 1910, vereador Jorge, então nasceu mais próximo da abolição da escravatura, meu avô, meu nono, podia contar, e o bisnono podia contar as histórias para nós crianças do que foi, de como os negros continuaram a ser tratados mesmo depois da abolição, porque foram exatamente o que o senhor falou. Está abolida a escravatura. Cada um procura. E ainda teve leis que quem perambulava pelas ruas era o preso. Agora, aboliu os negros, e aí ia para onde? Tinha que perambular pelas ruas. Aí ia ser preso. Quanta luta e quanta discriminação. Lembro quando estava no primeiro ano, meu amigo chamava-se Orlando, e fizemos um tiro de guerra depois junto. No primeiro ano era um negro. Mesmo assim, quanta dificuldade, isso no ano de 1969. Lembro da minha amiga Zilda, que é enfermeira, que também é negra. Quanta dificuldade passou. E mora, se não me engano, agora no Belinho Mito. Quantas dificuldades passaram, isso em 1969, no primeiro ano, vereador. Mas Deus vai transformando tudo isso, Rosimeire. E o trabalho de vocês, que iniciou em 1940, fez toda essa mudança. E a luta continua, não parou até hoje. Porque até hoje há muita diferença. Há muita diferença. Mas o trabalho, a persistência, a luta, com certeza, faz toda a diferença. Nós temos que fazer todo mundo entender. Todos somos iguais perante Deus. Todos nós somos iguais. Também iguais perante a sociedade, ao trabalho, ao ganhar, à escola e a fazer. Jorge, tudo foi muito pouco ainda o que foi feito.
mas vocês têm lutado. E eu quero parabenizar o Grêmio Recreativo, os presentes e a Rosimeire. Que Deus abençoe. Nunca vamos parar. Nunca devemos parar. Nós somos todos iguais. Afinal, o sangue que corre na veia de cada um é igual. Só para terminar, me lembro no ano de 1988, quando minha sogra precisou operar do coração, e nós fomos buscar doadores, porque veio buscar sangue, doutor Marcelo, doutora Mayra, doutor Rafael, lá de São Paulo, veio em Limeira buscar sangue para poder operar. E aí buscamos pessoas para doar. Quase que a totalidade, foram os negros. E encontrei com um lá no cemitério Saudade, um que é guarda lá, e ele foi um dos doadores. E esses dias antes de fechar, fui no velório, inclusive da mãe do nosso secretário Denis, meu amigo, secretário da Câmara Denis, e pude abraçá-lo e novamente agradecer pelo que ele fez no ano de 1988. Então, que Deus abençoe a todos. Parabéns, dona Rosimeire. Parabéns ao Grêmio. Parabéns, vereador Jorge, por toda essa lembrança. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão solene. Teremos um intervalo regimental de 30 minutos, após o qual retornaremos para a ordem do dia. Lembrando, senhores vereadores, que convido a todos para participar da abertura da exposição Concurso Vinícius de Moraes, no Espaço Cultural Milton Ferrari, e solicito aos vereadores e à homenageada que nos perfilemos, estou treinando essa palavra, à frente da mesa diretora para a foto oficial, e depois, dona Rosimeire, todos os convidados também para uma foto. Então, no momento, para a foto oficial, todos os vereadores. Está encerrada a sessão solene.